Viver em condomínio. Apoio Sicom e Extintec. Estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Obrigado pelo seu prestígio. Eu quero já, logo de início, dizer para você que houve uma mudança. Nós vamos agora estar ao ar de forma inédita às sextas-feiras, às 8h30 da noite. E as nossas reprises serão aos sábados, às segundas e quartas-feiras. Sábados às 11 da manhã e segunda e quarta às 4h30 da tarde. Continue participando conosco também através do Facebook e também através do Sicom. Vai aparecer na sua tela, faça aí as anotaçõezinhas e mande pauta para nós, suas sugestões e suas críticas. Estamos aqui sempre para servi-lo. Muito obrigado novamente pelo seu prestígio. Você é muito importante para nós. O Rubens está aqui conosco, nosso comentarista. Hoje nós vamos tratar de um assunto que trata da natureza humana. Esse é o comportamento humano mesmo. E isso vai girar também em torno de crise, vai girar em torno de questões migratórias, de como você convive aí dentro do seu condomínio. Rubens, bem-vindo. Obrigado, Querela. Realmente é um tema cotidiano que muitas pessoas acabam não enfrentando abertamente ou conversando. É importantíssimo que você preste atenção no programa, porque o nosso convidado hoje vai trazer muitos aspectos importantes para que você possa resolver as questões aí no seu condomínio. E nós trouxemos hoje o pastor, ele é pastor, mas também é jornalista, é mestre em teologia na área de comunicação pelo Calvin, em Michigan, nos Estados Unidos, é pastor da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, está lá como pastor auxiliar, junto com o reverendo Milton Ribeiro e o reverendo Silas Palermo. Estão lá também tratando dessas questões de comportamento, de tudo aquilo que a gente tem que viver no nosso dia a dia. E mais do que isso também, é um grande amigo, um jornalista da área de comunicação, professor também de pregação no seminário de Campinas, no seminário presbiteriano de Campinas. Obrigado por ter vindo, reverendo Juliano. É um prazer estar aqui. Para mim esse é um tema fundamental. Relacionamento tem tudo a ver com felicidade. E eu acredito que à medida que nós aprendemos a nos relacionar bem, nós seremos cada vez mais felizes. É isso mesmo. Olha, gente, esse programa aqui, eu estou fazendo esse programa com a maior felicidade. Por quê? É para você que está aí, encher seu coração de esperança e saber como é que nós vamos conviver. Eu já quero trazer logo para o Rubens aqui nos primeiros comentários essa crise grande que nós estamos vivendo no mundo, além disso, principalmente na Europa, a questão da migração, essas coisas que nós temos visto com gente querendo atravessar de um lado para o outro a qualquer custo, a qualquer preço, em busca do quê? Eles estão buscando exatamente o que o Juliano falou, estão buscando felicidade, porque eles não estão se encontrando, não aguentam mais viver em guerra, em conflito, não tem mais segurança, e depois nós vamos passar isso de uma maneira muito grande, muito ampla, como nós estamos falando agora no mundo, aí para dentro do seu condomínio. Rubens. A gente não pode esquecer, por exemplo, que a gente sempre destaca ou presta mais atenção nas questões que envolvem o continente europeu, que atualmente é o que está acontecendo lá, mas acontece também no Brasil. Certamente. Né? A gente não pode esquecer que fomos a força de paz lá no Haiti, onde teve o terremoto, que até hoje não conseguiu se reerguer. Tem muitos haitianos vindo para o Brasil até de forma clandestina e que nós temos acolhido, inclusive no estado de São Paulo. Sim. Quer dizer, só que isso fica mal resolvido perante a nossa população, porque nós não estamos acostumados ou estamos dentro de uma zona de conforto na qual nós não queremos que mexa naquilo que está ali. Pode não ser o melhor dos mundos para nós, mas é o nosso mundo. Então a gente naturalmente acaba querendo expulsar quem é novo, aquilo que vai mexer no teu cotidiano. Então é um sentimento natural do ser humano, a reação é essa. Então, a gente tem que começar a pensar em outras situações. Por que acontecem os conflitos e por que essa migração acontece nesse contexto atual? Na Europa, por exemplo, a gente tem estudo lá. A população da Alemanha está decaindo porque
não está tendo natalidade, as pessoas estão tendo menos filhos. Será que não vai ser bom para eles? Não vamos esquecer que quem está saindo lá do conflito da Síria, ou da Jordânia, ou de qualquer lugar da própria África, muitos têm qualificação universitária. Tem médico, tem advogado, dentista, tem advogado. Isso. Enfim, são pessoas que têm uma bagagem cultural, até pela profissão, maior do que muitas outras pessoas. E quer dizer, isso vai ajudar a abastecer a mão de obra. Lógico, tem que fazer adaptações, isso é óbvio. Culturais, né? Isso Culturais e até mesmo curriculares, né? Porque, veja, qualquer um de nós aqui, vamos trabalhar nos Estados Unidos. Para que eu possa exercer minha profissão de advogado lá, eu tenho que fazer uma qualificação lá. Perfeito. Até poderei entender o que ali acontece, só que aquilo que eu fizer não vai ter validade porque eu não me adaptei. Então tem essas questões aí que implicam também na própria compreensão, que como eu falei no início, eu estou aqui no meu cantinho, ninguém vai mexer aqui nele. Quem mexeu no meu queijo, né? Tem um livro, né? Mais ou menos por aí. Quando você é a vítima, entre aspas, dessa migração, dessa readequação do mundo, se você não está preparado, você acaba reagindo mal. Olha que coisa interessante. O ser humano está pronto para receber de braços abertos o seu semelhante que está vivendo dificuldade, ou ele ainda continua restrito ao seu próprio eu? Porque essa que é a grande questão, não é? Eu acho que quando a gente vai para a crise migratória na Europa, nós estamos diante de questões bem complexas. Então, por exemplo, existe uma quantidade muito grande de pessoas indo para países que, embora sejam países considerados ricos, como por exemplo a Alemanha, são países que não têm uma estrutura para acomodar 200 mil, 300 mil refugiados de uma vez só, como tem acontecido, né? Então, uma quantidade muito grande. Então, se você abre suas portas para que essas pessoas entrem, fatalmente você vai ter problema em sustentá-las. Como que você vai prover a necessidade delas? Você vai fatalmente criar, como aconteceu na Europa há um tempo atrás, por exemplo, na França, você vai criar fatalmente bolsões de miséria que no futuro vai causar problemas. As pessoas não vão ter condições, isso tem aumento da criminalidade, etc. Então tem esse ponto. Um outro ponto que a gente precisa entender do lado de cá do balcão, dos países europeus que estão com dificuldade de receber essas pessoas, é a questão do terrorismo, que é uma questão hoje atual, que houve, por exemplo, do Estado Islâmico, uma promessa formal e solene de que esse grupo terrorista enviaria muitos terroristas infiltrados dentro desses grupos de refugiados, e a Europa, próprios Estados Unidos, com todo o serviço de inteligência que existe, já estão se preparando para isso, então há esse problema. E, por outro lado, nós temos a questão humanitária, que é importante. Essas pessoas precisam ser cuidadas, elas estão fugindo de zonas de conflito, elas estão fugindo da miséria, da fome e da morte. Então, nós precisamos encontrar, não só na Europa, mas no Brasil também, uma maneira de acolhê-las, uma maneira de recebê-las, até porque nós fazemos parte de uma mesma raça, de uma mesma humanidade. Nós somos, nesse sentido, nós somos irmãos. Nós precisamos receber o nosso semelhante e ajudá-lo na medida do possível. Mas, obviamente, que não há uma resposta, na minha opinião, não há uma resposta simples. Há uma complexidade que envolve essa questão, essa crise migratória que tem. Eu acho muito interessante esse conjunto, não é? Como foi bem abordado aqui por ambos. Esse conjunto de situações que acabam chegando em eu ter que peneirar o certo, o bom, do errado, do mal. Qual caminho que eu vou seguir? E essa é uma preocupação macro que o mundo tem vivido, e nós vamos ter que continuar vivendo isso, porque isso vai repercutir em tudo, economicamente, em todos os setores. E aí eu quero começar a refletir isso de uma questão mais interna, mais nossa, mas aí, no seu condomínio. Por quê? Qual tipo de comparação migratória? Eu não estou falando nessa, mas eu estou falando daquela que nós efetivamente lidamos quando estamos diante do problema do outro. E aí eu queria passar a refletir. A questão da inadimplência ainda continua sendo um problema grande, porque o meu vizinho toma o elevador comigo e está em dificuldade financeira.
Como que é essa relação? Como que eu tenho que viver essa relação? Aí, vocês que estão passando por essa dificuldade. Existe aquele que deve porque deve, simplesmente, e não paga porque prefere não pagar, ou aquele que efetivamente está passando por dificuldades, né? Eu vou passar primeiro para o Rubens, porque a gente tem vivido isso. E a conciliação, o bom senso, é o melhor caminho. Depois eu queria que o reverendo Juliano também falasse como que a gente pode lidar com essas questões de relacionamento humano mesmo. Rubens. O síndico ele tem um papel importante socialmente dentro do condomínio, não só por ser representante da coletividade, mas até por ser representante da coletividade, ele tem que conhecer a situação de todos. Ele tem que se interessar por isso, descobrir por que está acontecendo naquele apartamento específico uma situação de inadimplência. Perdeu o emprego, porque está com doença na família e os recursos estão sendo drenados para aquilo. Por quê? Porque ele é o primeiro a fazer o filtro e a dizer para os outros condomínios, olha, o apartamento número tal, lá do fulano, está inadimplente, vai permanecer inadimplente por A, por B e por C. Por quê? Porque daí o conselho também pode assessorá-lo no sentido, olha, vamos dar um prazo X para que ele possa acertar suas contas para com o condomínio, até porque, infelizmente, o condomínio não pode ser uma casa de benemerência e ninguém pagar nada, porque senão vai tudo se perder. Equilibrar. Se desequilibra e acaba se perdendo. Então, tem que achar uma solução meio termo. Por outro lado, o condômino que está inadimplente, independentemente da razão, eu ia falar um nome pesado aqui, aquele camarada que deve porque deve, ele também tem que ser considerado de uma outra maneira. Mas para isso tem que fazer um bom diagnóstico. Agora, deixar para o síndico tomar as providências. Não adianta, por exemplo, vê lá o devedor que está devendo 3 anos o condomínio e todo ano ele vai, troca de carro, todo ano então. Ele anda só com roupa de grife. Ele optou por uma vida de consumo diferente da sua. E qual é a sanção dele? Olha, você foi muito bonzinho, viu, cara? Olha, sensacional. Não, mas qual a sanção dele? Ele poderá perder o apartamento, mas para isso o síndico precisa agilizar o quê? Saber se ele realmente é o proprietário do imóvel. Perfeito. Se a documentação está adequada, aí ele tem que apertar a administração. Quer dizer, ele tem que ser incisivo quanto a se aparelhar para a necessidade de, olha, não havendo conciliação, porque aquele camarada é o egoísta do prédio. O devedor contumaz, né? O devedor contumaz. Para esse cara tem que ser o quê? A lei. Eu vou direto na ação. Certo. Não adianta ficar de conversa, porque ele não vai mudar o padrão de vida dele por conta da coletividade. Tem uma diferença entre devedor e caloteiro, né? Mas a gente não, né? O caloteiro, a gente ele pode tem falar. E não paga. Ele tem e não paga. O devedor está devendo e não tem. Mas você chamou muita atenção nesse comentário que o Rubens fez. Quando ele começou a tratar o assunto de forma inicial, ele tratou de algumas dificuldades que as pessoas possam estar passando. E aí, nós vamos levar e vamos conversar sobre as dificuldades. Aí vem a seguinte pergunta, mas quem? Aquele do apartamento número tal, que nem me cumprimenta? Nós vamos ter que fazer um intervalozinho, aí eu vou passar essa questão para o Juliano, e o Juliano vai poder nos ajudar. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários.
AC Serviços. Telefone 3324-3057. Desde 1971, a Extintec está situada na cidade de Santos. Nossa sede própria conta com uma área de aproximadamente 2.800 metros quadrados e possui mão de obra especializada em manutenção de equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Contamos com uma oficina para manutenção devidamente equipada e credenciada. Desde 2006, a Extintec mantém o seu sistema de gestão da qualidade certificada na norma ISO 9001. Venha nos conhecer, agende a sua visita com um de nossos representantes. Extintec. Trabalhamos também com manutenção de balsa salva-vidas. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Meus queridos telespectadores, neste sábado às 18h30, aqui na TV Com, estaremos apresentando o programa Alto Astral na TV, com as personalidades mais evidentes sociais da Baixada. A reprise será às terças-feiras, às 9 horas da manhã. Não percam! Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Estamos de volta com o nosso programa Viver em Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Quero reforçar você, como fiz no primeiro bloco. Agora o nosso programa ele vai ao ar inédito às sextas-feiras, às 8h30 da noite, as reprises sábado, 11 da manhã, segunda e quarta-feira, às 4h30 da tarde. No nosso intervalo, nós estávamos falando exatamente daquela questão que o Rubens Moscatelli levantou, que era: vamos ver qual o motivo da inadimplência, vamos procurar caminhar junto, vamos procurar entender um momento de doença na família, um momento de perda de emprego, algo dessa natureza, e vamos tentar conviver bem. E aí daqui a pouco vem aquela lá: mas pera um pouco, quem é o do apartamento tal? Pô, ele nem me cumprimenta, passo por ele, nem bom dia fala. Vereador Juliano. Essa é uma crise que a gente enfrenta hoje. A gente está vivendo na era da tecnologia e da comunicação. E nós nunca tivemos tanta dificuldade de comunicação e de relacionamento como hoje. Foi feita uma pesquisa em Michigan, na Universidade de Michigan, que é uma das universidades mais renomadas dos Estados Unidos, uma pesquisa que durou 30 anos, com jovens de 18 a 35 anos. 30 anos, essa pesquisa. Uma pesquisa muito séria, muito bem feita. E chegou-se à conclusão que cada vez mais o jovem, no caso o jovem, tem se distanciado dos seus semelhantes. Cada vez mais os jovens têm pensado menos nas pessoas que os cercam. E é um dado interessante, porque esse pico de desinteresse no outro
essa pesquisa provou, se deu exatamente na ascensão das redes sociais, das mídias sociais. Talvez seja uma coincidência, talvez não. Mas já se fala de que a internet, com todos os seus benefícios, as mídias sociais, com todos os seus benefícios, tem um condão, tem a capacidade de aproximar quem está longe e distanciar quem está perto. Então a gente vive num momento de uma crise muito grande de relacionamento. Tem um sociólogo polonês, está no Brasil já, chamado Zygmunt Bauman, e ele escreveu um livro chamado Amor Líquido. E ele trata nesse livro exatamente da fragilidade das relações humanas, de como as relações humanas são hoje descartáveis, como elas são frágeis, como nós temos dificuldade de relacionamento. Ele diz que excesso de relacionamento, excesso de contato é como vitamina C para o corpo. É bom, mas em altas doses é extremamente prejudicial. E a gente precisa vencer essas barreiras ou talvez esses reveses que a era da tecnologia e da comunicação tem criado. A gente precisa se reaproximar dos nossos semelhantes e tentar, ao máximo, nos colocar no lugar deles. Não, eu acho interessante só fazer uma colocação, porque esse assunto aqui ferve nos nossos corações, né? Porque efetivamente o que ficou comprovado, e isso nós estamos falando de uma pesquisa que durou 30 anos, não é? Então, olha quanto tempo. O mais importante disso tudo é colocar que hoje nós passamos dentro das redes sociais e não nessa linha de comunicação que é a nossa, porque agora você aí é receptor só, você só está recebendo, né? Você não emite. E na internet você não é mais receptor só, você é emissor. E quando você emite de forma também descontrolada, onde o seu conteúdo é um conteúdo que não tem efetivamente algo que possa somar. Então, esse cuidado também. Eu costumo dizer no colégio onde eu leciono que o trabalho de casa é a melhor coisa que tem. E eu fico dando trabalho direto. Por quê? Porque o trabalho faz o quê? Um grupo que se reúne na casa de alguém. Não é por Skype, é para reunir, porque lá alguém vai fazer uma comida para você vai estar com seus amigos, você vai brincar, jogar seu videogame, coisa dessa natureza, e depois vai fazer o trabalho, que é o objetivo. Mas o objetivo é todos juntos. Não necessariamente nessa mesma hora. Exatamente. Mas eu ia dizer aqui, na hora que foi falado, o pastor estava dizendo, que eu recentemente vi uma entrevista no jornal Bom Dia Brasil da TV Globo, a questão da informática na escola pública e na escola particular. Tem uma matéria sobre isso. Por exemplo, lá no Nordeste, no Norte, você não tem computador e tem a necessidade. Aqui no Sudeste você tem o computador que está alijado lá, ninguém usa mais, e tem as vivências e as questões pedagógicas de, por exemplo, contar história para criança, que eu falo até os 8, 10 anos, que é essa época que tem esse primeiro acesso. Então, veja, esse distanciamento e até mesmo esse comprometimento que a gente tem com a informática, que é necessária, que hoje em dia não se fala até em analfabeto virtual, né? É o camarada que não sabe mexer na tecnologia. Tem um descompasso até mesmo no nosso país e no mundo também é assim. E esse descompasso, que, bom, alguns têm acesso à tecnologia já com 2 anos, já sabe mexer no tablet, já sabe mexer no dispositivo móvel lá qualquer, e aquelas outras pessoas que não têm nem acesso a isso, nem sabem o que é. Às vezes não tem nem energia elétrica para poder ter acesso a isso. Então esse descompasso é que a gente tem que lidar dentro também de todo esse caleidoscópio aí que você estava levantando, viu, Querano? Agora, vou falar para você, eu sou um pedagogo, educador também, além de ser advogado, e eu sou totalmente favorável à educação digital. Eu também acredito que nada vai substituir a escrita, porque na fase de formação mesmo, não na fase de graduação, de formação, a presença é indispensável, mas a educação digital se faz necessária. Por que ela se faz necessária? Esse distanciamento que eventualmente nós estamos percebendo agora, e através de uma pesquisa de tanto tempo, né, de 30 anos barra uma geração. Uhum. É uma geração. Então, só é esse o ponto de reflexão, falta outra coisa. Porque a gente entende também, como todos nós aqui, que o meio informático, essa forma como a gente tem de lidar com as coisas, elas nos aproximam muito.
não é? E um ente querido. Vou até confidenciar, meu amigo Juliano ficou fora quantos anos estudando? 2 anos. 2 anos, conversava mais com ele na época que ele estava fora através de um dispositivo do que hoje. Então, olha como realmente, quando a gente é obrigado pela distância, ter que arrumar um meio, não é? Às vezes o relacionamento familiar mesmo, o filho com os pais, o marido com a mulher e vice-versa. Quando eram namorados falavam mais do que quando... Pois é, né? E aí eu vejo que os sentimentos eles acabam se esfriando. Sim. E essa é uma preocupação. Por isso esse programa hoje, gente, é para tentar levar aí para dentro da sua casa uma nova percepção, não é? Não é só na questão do convívio com o inadimplente aí no seu condomínio, não. Não é isso, não. É conviver mesmo. Conviver na essência da palavra de convívio. Por quê? Eu não posso deixar isso se esfriar. Agora, a educação é o único caminho. Eu não vejo outro. Por quê? Se eu tenho alguma coisa acontecendo hoje de forma errada, fora dos padrões, eu tenho que sancionar. Então, para eu não cair na sanção, eu tenho que educar antes. Sim. O que você pensa? Semana passada eu estava entrando, comprei o carro há 2 semanas, carro novo. Estava entrando no prédio e talvez o porteiro, o próprio portão lá teve algum defeito e bateu na porta do meu carro, arrancou o friso, riscou, etc. e tal. No momento eu respirei fundo e naturalmente a gente fica muito bravo. Eu desci o carro, o rapaz veio conversar comigo e aí a gente tem uma opção, né? A gente tem uma opção. E o que a gente não pode permitir é que, por exemplo, tecnologia ou qualquer outra coisa seque o nosso coração. É isso aí. E eu olhei para aquele rapaz e falei, o que é mais importante? É o friso do carro, é a porta do meu carro, a honra dele, a integridade física dele, a moral dele? Para mim esses valores são muito mais importantes do que 200, 150 reais que vão consertar a porta do meu carro. Então, é isso que a gente tem que fazer. Como Paulo diz, o apóstolo Paulo, eu sou o que sou pela graça de Deus, eu não sou melhor do que ninguém. Mas quando eu entendo quem eu sou, à luz do amor de Deus, eu consigo olhar para o outro e me colocar no lugar dele. Agora eu vou dar uma pimentinha para você que o nosso programa está encerrando, Rubens. O uso do cachimbo faz a boca torta, né? Dizem que sim, né? E aí, como é que fica esse ditado aí? O que acontece com alguém que só põe isso no coração? Como é que vai lidar? Porque você tem a facilitação da tecnologia e esse, como disse o Juliano, o secar do coração. Por quê? Porque, na verdade, é muito mais dinâmico, muito mais rápido, você não tem questionamentos com a máquina. Com o ser humano você tem. Então é muito difícil você encarar isso. É só deletar. É só deletar, se for o caso. É exatamente editar, isso. Né? Editar. E olha, nós estamos encerrando o nosso programa, o nosso tempo acabou. Eu só queria deixar um recadinho para você. Essa questão da tecnologia, o que está bem em voga mesmo nesses relacionamentos, é o poder que você tem de excluir, de deletar, de acabar o relacionamento através de um dispositivo móvel, de um computador. Porque na relação mesmo humana, a gente não consegue fazer isso. Rubens, obrigado, viu? Eu espero que o nosso programa tenha ajudado você aí no seu condomínio a perceber que o teu vizinho é também teu irmão. Amém. Prazer estar aqui. Deus abençoe sua vida. Obrigado, viu, Juliano, Muito obrigado Rubens, pelo convite. E obrigado você que está aí em casa. Continue nos acompanhando. Nós queremos entrar aí na sua casa e levar muita coisa boa para você e momentos de reflexão como foi esse programa. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio Sicom e Extintec.